Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos que nos assistem nesse momento. Vamos dar continuidade ao nosso culto nesta noite. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, deixe aí separado, aposto o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta. Não confie somente na sua memória, mas anote tudo isso que vamos estudar nessa noite, e porque são ensinamentos preciosos para a sua vida. E é uma dica que eu dou também: sempre anote as pregações, as mensagens, porque confiando não só na memória, mas confiando naquilo que você anota, você tem uma certeza de que vai sempre ter acessível um ensinamento, uma instrução, uma orientação da parte de Deus que você aprendeu em algum momento. Então anote também hoje, que não vai ser diferente. Anote. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus e depois vamos ler o texto bíblico e meditar nele. Oremos nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado por esse momento que teremos agora de meditação da Tua Palavra. Fala ao coração de cada um daqueles que nos ouvem nesse momento. Que cada lar seja abençoado, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, pela ação do Teu Espírito Santo nessa hora, ó Deus. Fala aos corações, quebranta, transforma, ó Deus. E obrigado pelo Teu cuidado dispensado a cada um de nós ao longo desses dias que se passaram. É que eu te peço, ó Deus, e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, estamos vivendo um momento de crise. Uma crise não somente no nosso país, no nosso estado, nossa cidade, não. É uma crise mundial. É uma crise que afeta a todos. Estamos vivendo um momento de pandemia. Isso afeta a economia, afeta as relações, afeta a nossa saúde, afeta várias áreas da nossa vida. E muitas pessoas ao longo desse momento estão sendo afligidas por tudo isso. Além do vírus que tem contaminado várias pessoas, outras tantas têm sofrido com depressão, com ansiedade, têm sofrido de doenças mentais, têm deixado se envolver por essa crise e, consequentemente, têm prejudicado a sua mente e a sua vida. Outras também têm sido atingidas e prejudicadas também na questão econômica, porque a impossibilidade de trabalhar, a impossibilidade de estar saindo, também prejudica a questão financeira de muitas pessoas. Mas diante disso, diante de tudo isso, o que a palavra de Deus tem a nos falar? Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, e vamos ler dos versos 1 ao 8. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. O texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Por que as provações são permitidas por Deus? Alguns podem se perguntar nesse momento por que as provações são permitidas por Deus, por que as crises são permitidas por Deus. O que eu posso dizer para os amados irmãos e amigos é que as crises são permitidas por Deus para nos mostrar que nós não somos autossuficientes, para mostrar que nós somos dependentes, dependentes dos outros e dependentes principalmente dele. Por isso é que as provações e as crises acontecem. Mas a crise e a provação, ela não é somente para nos mostrar que somos dependentes, mas ela também para mostrar que nela, na crise e na provação, existe uma oportunidade. Mas por quê? Porque a crise é uma oportunidade. Primeiro podemos ver aqui que quando enfrentamos ou passamos por uma crise, Deus usa a crise para revelar a sua natureza
e o seu poder, por meio dos crentes diante deste mundo que observa cada um de nós. Sim, o mundo está observando eu, você. Esta carta foi escrita para os cristãos espalhados, a igreja espalhada no mundo de então, naquela época, do mundo daquela época. Foi para os crentes daquela época. E essa carta também chega a nós hoje. Ela também diz respeito a cada um de nós. Porque quando a crise e a provação vem, ela vem para mostrar a natureza de Deus e o poder dele. É uma oportunidade para vermos isso diante de nós. E também é uma oportunidade para que o mundo veja em nós o Deus a qual servimos. O verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então observamos aí que o texto ele começa com uma palavra de encorajamento a partir do verso 2. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Então é uma palavra de encorajamento por passar por provação. Ele está nos encorajando. É um motivo de alegria passar por isso. E a palavra provação, o vocábulo usado aqui, também significa adversidade externa. Então é algo que vem de fora e atinge o cristão. Essa provação ela vem de fora, mas devemos olhar ela como uma provação que traz alegria para nós. Devemos nos alegrar com a provação e não nos alegrar por causa da provação, mas nos alegrar na provação. É isso que a palavra quer nos ensinar. E essa palavra também nos fala aqui no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Perseverança. Havia, meus amados irmãos, a necessidade de encorajar a amada igreja por causa das constantes perseguições que eles sofriam naquela época. Então, era necessário encorajar os amados irmãos daquela época, mostrar para eles que as provações vividas por cada um deles não era motivo para eles se entristecerem, mas era motivo para eles se alegrarem. Porque a provação vai gerar perseverança. A provação externa, que vem de fora, que tenta nos atingir, ele vai nos fortificar, porque a perseverança, a palavra perseverança aqui também, ela quer dar um sentido de que os crentes sejam capazes, através da perseverança, de suportar as diversidades da vida. Então, eles se tornam perseverantes e eles adquirem suporte para poder viver e enfrentar tudo isso. Então, o verso 2, 3 e 4 nos mostram que a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque em meio às crises e decisões da vida, somos impulsionados a recorrer à sabedoria divina. O verso 5 diz aqui para nós, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Muitos poderão afirmar que não conseguem descobrir qualquer propósito divino diante de uma crise, diante de uma provação. As pessoas podem falar isso. Não, mas diante de uma provação, da crise que eu estou enfrentando, eu não vejo Deus nisso, eu não vejo que há algum propósito divino em tudo isso. Mas é isso que em resposta a essa indagação, é que Tiago diz, você não conhece, você não sabe, então faz o seguinte, recorra a Deus e peça sabedoria. A sabedoria que Tiago aponta não é uma sabedoria para adquirir conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático de vida. É isso que Tiago está nos ensinando. Não é buscar um conhecimento teórico, mas sim um ensino prático da vida. Então, essa sabedoria, esse momento de crise, ele é uma oportunidade porque nós nos aproximamos de Deus e Deus se revela, mostrando a sua natureza, o seu poder, e ao mesmo tempo nós somos levados a buscar a Deus, porque nessa crise nós queremos entender qual é o propósito divino em tudo isso. Então, busquemos sabedoria para adquirir esse conhecimento de vida que será importante para entendermos esse momento que vivemos, e também é um momento para nos voltarmos a Deus com intensidade. Sim, voltarmos a Deus. Porque nessa busca de adquirir uma visão prática da vida, um conhecimento prático da vida,
né, nesse desejo de realmente nos aproximarmos de Deus, essa busca por sabedoria divina é o momento para nos voltarmos a Deus. E a condição para tudo isso, qual é? A palavra de Deus diz: peça, porém, com fé. A condição é fé. Quem vai a Deus deve estar certo do que pede e do que quer diante de Deus. A sua oração a Deus não pode ser feita com reservas mentais. Você ora, mas fica com o pé atrás. Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Tiago nos ensina aos cristãos daquela época e nos fala hoje também que esse se aproximar intensamente com Deus envolve fé. Então não é um aproximar com reservas. Não, você tem que realmente saber o que quer e o que pede diante de Deus. Quando o texto diz homem de ânimo dobre, isso significa o homem que tem uma fidelidade dividida. É um homem que não sabe, ele está ali. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, mas eu fico com o pé atrás naquilo que eu peço, naquilo que eu estou ali colocando diante de Deus. Então, o homem de ânimo dobre é este ser humano que tem a sua fidelidade dividida. E Tiago nos ensina a não sermos assim. Não sermos dessa forma. Porque o verso 7 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Todo cristão que se aproxima de Deus com dúvida, ele não terá a resposta que precisa. Porque se há uma reserva, se há uma dúvida e não há uma firmeza no que pede e naquilo que quer diante de Deus, você está vivendo nesse momento uma fidelidade dividida. E você não vai ter a resposta que merece. Por isso, o Tiago nos ensina a termos a fé realmente firmada e uma fé ativa e ir diante de Deus certo daquilo que está pedindo e daquilo que quer. Então é uma oportunidade. A crise é uma oportunidade para conhecermos a natureza, ver a natureza de Deus se revelando, o poder dele. É um momento também para nos aproximarmos e adquirir sabedoria divina. É também um momento de nos aproximarmos com intensidade ao Senhor, envolvendo fé e não tendo dúvida daquilo que estamos fazendo diante da presença do nosso Deus. Mas como agir diante da crise? Então a igreja naquela época vivia uma crise, era perseguição. Perseguição aos cristãos naquela época, em várias partes do mundo, de então conhecido daquele tempo. Eles eram perseguidos, eles eram afligidos, havia provações, perseguições, as crises também envolviam a igreja daquela época. E não é diferente hoje. Há muitos cristãos hoje que são perseguidos, que são afligidos, há cristãos que vivem crise. Nós estamos nesse momento vivendo uma crise. E nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar nela a resposta de como agir diante da crise. E um primeiro passo que eu compartilho com os irmãos é que precisamos orar e ler a palavra de Deus. Temos que manter o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito focados em Deus. Por isso precisamos estar orando e lendo a palavra. Não nos alimentando com muitas notícias, com muitos disse-me-disses, com muitas vídeos e informações que muitas vezes nos distanciam e tiram o foco de como podemos realmente agir diante dessa crise. Por isso, um conselho bíblico é: busque a Deus em oração e em leitura da palavra. E também agir diante da crise é entender que precisamos abordar esse dilema da crise, essa situação em que vivemos, com uma perspectiva de longo prazo. Não devemos entrar em pânico. Não devemos entrar em pânico diante de tudo isso. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. E esse tempo é um tempo oportuno para nós clamarmos a Deus. Precisamos clamar ao nosso Deus. Precisamos ler, precisamos orar, precisamos clamar. Precisamos nos rasgar diante de Deus, nos despir daquilo que cria reservas para que nós possamos realmente
expor o nosso coração diante do nosso Deus. É preciso fazermos isso. Essa é uma carta para os cristãos, é uma carta para mim, é uma carta para você, e nós precisamos estar atentos a isso. E também permitir que a paz de Deus oferecida em Cristo permeie a sua vida. Essa é uma maneira que podemos ter para agir diante da crise. Temos que permitir que a paz de Deus oferecida em Cristo permeie a nossa vida, não deixando que nenhuma situação contrária roube de você a alegria do Senhor. Pode, não deixe que notícias, que situações à sua volta tirem a alegria do Senhor do seu coração. Devemos pedir a Deus calma. Sim, devemos pedir a Deus calma, pois é nessa situação que Ele nos ensina a confiar nele. É em momentos como esse que Ele nos ensina a confiar nele. Por isso, ore, pedindo calma a Deus. Em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma crise, talvez você esteja passando por uma provação, aguardando uma direção, aguardando uma luz. Nem sempre conseguimos administrar as crises que se apresentam diante de nós. Não, nem sempre conseguimos fazer isso. Na maioria das vezes não conseguimos gerir isso com muita facilidade. Mas se Jesus vai conosco, não precisamos ter medo. Devemos ter fé. Se Jesus está com você, se você é um filho de Deus, saiba que você não tem que ter medo, mas sim você tem que caminhar por fé. Não deposite sua esperança nas suas próprias forças, não deposite sua esperança em riquezas que são instáveis. Não deposite, não coloque seus olhos naquilo que perece. Foque seus olhos em Jesus. Coloque seus olhos nele. Hoje mesmo Jesus pode mudar a sua sorte e dar a você a paz e a salvação eterna. Sim, Jesus pode dar essa paz que é uma direção, que é a solução, que é a luz que você precisa para compreender, para poder entender a crise que está à sua volta. E Jesus pode dar paz e a salvação eterna. Ele é a nossa única esperança. Em meio à crise que vivemos, em meio a qualquer crise que viemos a enfrentar no futuro, a igreja ela sempre viveu e presenciou mudanças, mas em todas as mudanças que a igreja viveu, ela foi vitoriosa. E a igreja não é só instituição, não é instituição, a igreja sou eu e você. Hoje nós estamos vivendo uma crise, e não é diferente de outros tempos passados. A crise que vivemos hoje é uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos espiritualmente, para amadurecermos espiritualmente, para nos fortalecermos espiritualmente e para que o mundo veja em nós o Deus a quem servimos. Não devemos nos desesperar diante de toda essa crise. Deus quer usar a mim e quer usar você para pregar o Evangelho. Aqueles que estão andando a passos largos em direção ao inferno, e para aqueles que estão sem direção, e para aqueles, até mesmo servos, que por algum motivo também deixaram se envolver por isso e ficaram envolvidos por essa crise. Nós precisamos dar uma palavra para essas pessoas, dar uma palavra para esses amados irmãos também, que deixaram se envolver pelas crises. Precisamos dar uma palavra de encorajamento, porque a carta de Tiago, nesse primeiro capítulo, começa com um encorajamento. E hoje precisamos ser encorajados a persistir e não deixar que a nossa fé seja abafada pela crise que estamos vivendo hoje. Por isso, meu querido irmão, busque ao Senhor. Continue orando, continue lendo a sua palavra, continue testemunhando do que Cristo fez na sua vida e do que Ele tem feito na sua vida. Não perca as oportunidades de você poder testemunhar de Cristo para qualquer pessoa nesse tempo de crise que estamos vivendo. Não feche a sua boca, não se intimide, não fique indiferente.
haja, abra sua boca, confie no Senhor, entregue ao Senhor a sua ansiedade, entregue ao Senhor o seu medo, entregue ao Senhor a sua indiferença, entregue ao Senhor as suas dúvidas. Permita que Ele traga paz ao seu coração. Nós somos seres humanos e como seres humanos somos falhos, como foi dito anteriormente. Nós não somos autossuficientes. Por isso, descanse em Deus. Não deixe de meditar na sua palavra e que a mensagem dessa noite fale continuamente no seu coração. Estude a palavra, que esta palavra germine no seu coração para que você tenha força para reagir diante da crise que estamos vivendo. Vamos orar, vamos colocar nossa vida mais uma vez diante de Deus e depois da oração o nosso irmão Daniel estará com a palavra para mais uma canção encerrando o nosso culto dessa noite de celebração ao nosso Deus nessa semana. Amém. Grandioso Deus está no Pai, obrigado por essa palavra, por tua palavra, Deus, que foi lida, foi explanada, por essa mensagem, Deus, que fala de como podemos enfrentar as crises. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai, a passarmos por tudo isso fiéis, a passar por tudo isso, ó Deus, confiantes no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma palavra sábia para falar àqueles que estão em desespero, ajudar os nossos irmãos na fé. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda a vida dos amados irmãos que nos assistem, guarda as suas famílias, livra-nos, ó Pai, do nosso coração ser, meu Deus, capturado, sequestrado por essa crise, ó Deus, que nos envolve. Que nós não sejamos, ó Pai, mais um e meio àqueles que estão, meu Deus, afundando, mas sejamos aqueles que estão lá salvando aqueles que estão ali, ó, desesperados. Dá uma palavra sábia a cada um de nós, uma palavra de ânimo, de bênção. E obrigado, Deus, mais uma vez por essa noite. Obrigado por tudo que tem feito em nossa vida e ainda fará. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Até logo. Boa noite.